eu trouxe essa modelo aqui pra vocês, porque se vocês perceberem, a sobrancelha dela, ela tem uma sobrancelha de pelos cacheados. Não é uma sobrancelha comum de ver, mas pode acontecer de você atender clientes com sobrancelhas cacheadas. Esse pelo, ele tende a cachear, você vê que ele não é um pelo retinho, ele vai fazendo umas curvas. Por quê? É um pelo que tá um pouco mais longo e é um pelo que é mais difícil de você fazer um design mais certinho. Então você tem que saber aparar muito bem. Então eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer aqui a marcação, que vocês já sabem como fazer, e eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer pra aparar essa sobrancelha. A gente já fez o mapeamento para essa sobrancelha, vocês já aprenderam a fazer o mapeamento. A gente marcou aqui o ponto central, o ponto inicial, o ponto alto, o ponto final. E aí eu fiz o desenho com a linha e depois eu só passei a caneta em gel branca para definir melhor esses desenhos. Em pele mais escuras, em pele negra, é melhor ainda que você passe a caneta em gel branca, porque aí você vai ver exatamente onde você tem que tirar os pelos. Então eu vou mostrar para vocês agora como que a gente vai fazer para aparar esses pelos que são mais cacheados. Primeiro, esses da frente você vai jogar pra cima, e aí você vai descendo os pelos. E esses aqui você vai jogar de lado, não vai fazer assim, ó. Você vai jogar um pouquinho pro lado, mas não assim também, ó, porque senão você vai arrancar a sobrancelha toda. Então você vai jogar na diagonal assim, ó. Vocês estão vendo como que, vira mais um pouquinho, como que, olha só, como é que os pelos eles fazem essa curvinha? Então, você joga assim. E vocês vão aparar devagar. Não vem pegando a tesoura e já fazendo tchoc-tchoc, cortando tudo de uma vez. Porque senão você vai acabar cortando coisa que você não teve. Você tem que vir aparando aos poucos e ir penteando. Aparando e penteando. Aparando e penteando. Se tem algumas sobrancelhas que não são sobrancelhas cacheadas, mas que os pelos tendem a crescer mais assim pra baixo. Tem algumas sobrancelhas que são assim, os pelos eles não crescem pra cima. Então quando você for fazer o design, o ideal é que você não apare os pelos assim pra baixo. Não faça isso e corte, senão você vai perder todo o volume da sobrancelha. O ideal é que você apare apenas para cima. Só tem dois casos que você vai aparar para baixo. Se tiver algum pelo que for projetado realmente para baixo, que ele cresça assim para baixo, que não adianta, você vai pentear e ele vai voltar para baixo. Aí você vai ter que aparar ele, e se a sobrancelha for com os pelos projetados para baixo, então você vai ter que aparar o mínimo possível. No caso dela, como a sobrancelha dela é cacheada, você vai ter que, por exemplo, aqui, ó, a gente penteou para cima, e o pelo que tiver encurvado, você vai ter que cortar. Esses pelos aqui da frente, sempre penteiem pra cima, não faça assim, ó, porque não são pelos projetados pro lado. Você tem que seguir o pelo natural da cliente. Então, se o pelo natural dela é pra cima, você tem que pentear pra cima. Já esses aqui que são um pouco pro lado, você tem que vir e pentear para o lado. Você tem que acompanhar o crescimento natural dos pelos. Por isso que tem que ter uma tesoura de ponta reta. Se você tiver aquelas tesourinhas com ponta encurvada, na hora que você for cortar, você vai acabar cortando além da linha, né? Você tem que acompanhar a linha que você fez. Aplicação de rena aqui na sobrancelha. Eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer a aplicação. Uma sobrancelha que é bem volumosa. O básico que é esticar a pele, tentar fazer da maneira mais limpa possível. A pele dela é uma pele mais escura, então se você quiser fazer uma rena mais natural ou uma rena marcada, você tem que usar a rena preta de qualquer forma, mesmo que seja uma rena natural, porque senão a pele não vai pigmentar direito na pele dela. Então tem sempre que ser uma rena preta de qualquer marca. Como a sobrancelha dela é bem cheinha, os pelos são grossos, você tem que aplicar dando batidinha. Você não pode vir só arrastando, porque senão a rena não vai entrar dentro dos pelos. Então, se você tá vendo que é uma sobrancelha um pouco mais grossa, uma sobrancelha mais volumosa, que tem mais pelos, faça uma quantidade de rena boa. Não fique economizando rena, porque pode ser que você esteja fazendo a rena e a rena acaba. Aí você vai ter que parar o que você tá fazendo pra fazer mais rena. Então, aqui sempre dando batidinhas. Fez, agora vem consertando, vem limpando. Vocês viram que, quando eu fui fazer o design, eu contornei a sobrancelha com a caneta em gel branca. Mas agora que eu vou fazer só a rena, eu não contornei com a caneta em gel. Porque como a gente já parou, a gente já tirou o excesso de pelos, a linha, ela conseguiu adentrar sobre a pele. Porque antes não tava dando, porque tinha muito pelo por cima.
Então, a linha ela não tava fixando na pele, porque ela ficava passando por cima dos pelos. Então, eu precisei usar a caneta. Já agora eu não precisei. Gente, não apliquem a rena e vai aplicando pra limpar depois. Principalmente a rena da Glance, ela pigmenta muito rápido. Então, você tem que aplicar e já vir limpando. Olha só a textura que tá essa rena, gente. É uma textura de ketchup, tá vendo? Ela não tá escorrendo, mas ela também não tá seca. Você vai aplicar no meio e vai empurrando essa rena pra baixo. Estica a pele e empurra a rena pra baixo. Quanto mais limpo for essa aplicação, mais fácil pra você. Menos você vai ter que ficar limpando depois. Tô usando aqui o palito, que vocês sabem que eu faço a aplicação com palito, mas vocês podem fazer essa aplicação do jeito que vocês acharem melhor. Com o palito, com o pincel, com a ponta do palito, eu faço com a bundinha do palito. Né? Se você fizer aquele algodão cotonete, encher a ponta do palito de algodão, você vai ter muita dificuldade na hora de limpar. Nessa hora, a gente já aplicou a rena, então ela já tá fazendo efeito. Mas não fica correndo pra fazer, porque senão você vai ficar tudo manchado, vai ficar tudo esquisito. Então, segue o desenho que você tá fazendo, vai fazendo aos poucos, porque às vezes, depois que a gente já aplicou a rena, você já pode até tirar, você não precisa nem esperar o tempo, não. Gente, se vocês não têm tanta experiência em fazer sobrancelhas e têm dificuldade, não fiquem conversando com a cliente de vocês durante o procedimento. Por quê? Vai te atrapalhar, porque ela vai estar mexendo a boca, ela vai estar mexendo as sobrancelhas, ela vai estar tendo reações expressivas. Então, peçam ela com carinho, pra ela ficar paradinha, pra você poder limpar, pra você facilitar o seu serviço. Então, não existe uma fórmula mágica para poder fazer a rena. Você vai ver, você vai ter que adaptar o que você está fazendo. Se você quer uma sobrancelha que vai ficar em média 10 minutos a rena, só que você demorou muito para aplicar, então você vai ter que deixar menos, porque enquanto você tá ali no começo, a cauda já tá ali há 10 minutos já tava agindo, então você vai ter que deixar menos tempo. Quanto de rena? Também depende do volume, do tamanho da sobrancelha da sua cliente. Tudo isso você vai aprender com a prática, gente. Então demorou muito para aplicar a rena, então quando você acabar de aplicar na sobrancelha inteira, você já calcula, eu demorei muito, vou deixar só 5 minutos. Demorei muito, vou deixar só um pouquinho mais, 2 minutinhos e já vou tirar, entendeu? Gente, a aplicação de rena é prática. Quanto mais você praticar, mais fácil vai ser. No começo é difícil mesmo você limpar certinho, mas tem essa delicadeza, tem essa preocupação de deixar o mais limpinho possível. Estica, você achou que acabou? Estica a pele, vê se tem alguma coisa fora, vê se tem alguma coisa mais grossa, se tem uma parte que tá mais grossa que a outra. Se alguma parte que tá sem a rena. Se preocupa em estar tudo preenchido. O desenho está totalmente completo. Então, aqui, ó. No início, vocês lembram o seguinte, que a sobrancelha, igual aqui, ó, tá projetado pra cá. Não é assim. A gente tem que puxar pra cá. Pra não ficar uma expressão parecendo que ela tá brava. Então, você vai puxar daqui de baixo e vai levar pra sua direção. Reto. Vocês estão vendo aqui? Vocês conseguem perceber que os pelinhos... eles estão atrapalhando aqui na hora de limpar, então você joga esse pelinho pra baixo. Porque como ele tá projetando pra cima, eu tô limpando e ele tá voltando pro lugar e tá sujando a pele. Então joga esses pelos pra baixo. E agora eu venho limpando de novo. A parte de baixo, vocês vão limpar dessa forma aqui, ó. Vocês vêm pra baixo, estica a pele. Vocês estão vendo que eu já fiz um design bem limpinho, pra ter que limpar realmente o mínimo de coisa possível. É a hora de limpar, que é a hora que tem mais chance de você errar. Então, faça um design limpo pra não dificultar. Como eu já demorei pra limpar essa sobrancelha, eu teria que deixar pelo menos no mínimo 10 minutos, mas eu vou deixar só 5, porque já demorei limpando, então já tava fazendo um efeito. Então, enquanto isso, eu vou fazer na outra sobrancelha e aí eu tiro essa daqui pra vocês verem. A gente vai neutralizar essa rena, eu já passei a rena. É uma rena efeito ombré com início levemente mais claro que o final. E a gente pode neutralizar ela de duas formas. Você pode neutralizar ela com o próprio fixador da sua rena, só passar ele por cima, deixar alguns minutinhos. Ou você pode neutralizar com o gel calmante. No caso aqui, a gente vai usar o gel calmante.
Você vai aplicar um pouco, vai aplicar em cima das sobrancelhas, espalhando, porque ele é um gel que vai ajudar a acalmar, vai neutralizar a cor, por quê? A rena, como ela é feita de uma planta, o extrato de uma planta, às vezes ela fica levemente esverdeada, então você precisa neutralizar a cor da rena. Você não pode só passar a rena e tirar e deixar sua cliente ir embora. Então, ou você vai neutralizar com o fixador ou com gel calmante. O gel calmante é bom que ele já tira o vermelhidão, ajuda a reduzir o vermelhidão e o inchaço, neutraliza a cor da rena e ajuda a hidratar as sobrancelhas. Você pode vir ou com um rolinho de jade ou com as esferas de cromoterapia, espalhando esse gel mesmo, fazendo uma massagem. Você tem que deixar esse gel calmante ou fixador por pelo menos um minutinho aí na sobrancelha para fazer o efeito que deve ser feito. E depois disso aqui, você só tira e finaliza. Eu já vou trazer a sobrancelha para vocês finalizada, para vocês verem como vai ficar. Pode tirar. Eu tô tirando agora o gel calmante. Olha só. Vocês estão vendo o tom que fica no algodão? Tá vendo que é um tom amarronzado, mas dá pra ver que ele é um pouco esverdeado ou amarelado, dependendo de como você enxerga, né? Mas tá vendo que a gente tira esse tom amarelado ou esverdeado da rena? É por isso que a gente tem que passar o neutralizador. Agora olha um antes dessa sobrancelha e agora vamos ver o depois dessa sobrancelha. Uma rena super natural para pele negra. Ficou super bom a cor para a pele dessa cliente.